Bom, Qual foi? A gente não falou gol. Ah, tá. Vocês estão vendo a tela aí de boa, né? sim. Beleza, fera. Vamos nessa. Use o indicador Mônica. Tá, vamos nessa. A toque de hoje vai ser sobre boas práticas em CSS e algumas ferramentas. Todo mundo já me conhece, vou passar esse slide. Todo mundo já conhece a Agilize, vou mostrar aqui, para quem não conhece. Beleza. Qual a motivação dessa toque? Primeiro, manter CSS em grandes projetos, de maneira a maximizar o reuso, não criar modificações que quebram outros elementos. A gente já passou por isso bastante no financeiro, no app, e acredito que no web app também. Tentar usar o menos importants no código. Important é um bad smell gigante, tem algumas coisas que previnem isso. E posicionar elementos com tranquilidade, mesmo se você não for um guru de CSS. Beleza. Existem algumas metodologias que são guidelines para boas práticas com CSS. Uma delas é esse OOCSS, que é o CSS orientado ao objeto. O nome é meio mentiroso, mas tudo bem. Eu esperava coisas diferentes, mas vamos nessa. Bom, o OOCSS ele tem duas diretrizes principais, que é o quê? Separar elementos estruturais de elementos de aparência e modificadores de conteúdo de modificadores de containers, que aqui é cada uma dessas coisas, beleza. Tá. Elementos de aparência ou elementos visuais são modificadores como background, borda, cores, esse tipo de coisa. É a aparência mesmo, né? É a perfumaria que você bota nos elementos. Enquanto elementos estruturais, modificadores estruturais, tem a ver com espaçamento, distância, esse tipo de coisa. Você imagina vigas e pintar paredes, por exemplo. A cor da parede é uma coisa de aparência, mas a estrutura mesmo, que é a altura, o tamanho da sala, é estrutural. E essas coisas, o OCSS diz que essas coisas têm que estar em classes separadas. Então aqui tem um exemplo. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí. Mas, por exemplo, a gente tem três classes aqui. Tem uma classe button, uma classe caixa, uma classe widget. Beleza. Tem alguns dados estruturais aqui, por exemplo, a largura, a altura são estruturais, padding a gente pode considerar estrutural também, mas, por exemplo, borda, essas coisas de background, box shadow, é tudo de aparência. E se vocês reparam aqui que está duplicado, né? Beleza. Que todo mundo tem esse mesmo border, box shadow e tal. Aqui embaixo está cortado. Enfim. E aí o que é que o CSS propõe? Que isso tudo fique numa classe, essas coisas de aparência fiquem numa classe separada, que é essa skin aqui. Eu vou parar de mexer para vocês puderem ver. Fica tudo nessa classe. Então a skin é a classe com as coisas de aparência, as coisas visuais, e o button, box e o widget só tem modificadores de estrutura. E aí os elementos do HTML que forem usar essas coisas vão ter que usar a classe button junto com o skin. Então, se eu quiser mudar a aparência desses elementos, eu só preciso mudar no skin e maximizo o reuso aqui. Aí, beleza. Sobre a separação de diretivas e modificadores entre containers e conteúdo. O que é isso? A gente tem um exemplo aqui na esquerda, por exemplo. Eu tenho um elemento estrutural do HTML, que é esse sidebar aqui, um elemento tipo uma seção. E aqui eu estou estilizando que eu quero que o H3 desse sidebar tenha essas informações aqui. Beleza, tem esse estilo aqui, beleza. Aí em outro momento do código, eu quero ter um H3 similar a esse cara.
E aí aqui a gente abstrai o fato de que meu CSS não é só isso. A gente tem milhares de classes, milhares de arquivos CSS. E é muito difícil que você conheça o CSS inteiro. Provavelmente você vai achar que não tinha. Você vai duplicar o negócio. Aí você vai criar um footer que tem as mesmas coisas. Sendo que um H3 é um H3. Todo H3 dentro do código deve ser similar. Se você quiser um modificador específico, você coloca, mas esse H3 deveria ser único. Aí, basicamente, a ideia é que a gente use uma classe H3 maroto, que é que tem todos os estilos básicos do H3, que é o conteúdo. Percebam que o sidebar e o footer são containers só. Eles têm que descrever outras coisas e não o conteúdo. E aí a gente vai ter essa classe CSS que vai descrever só o conteúdo, que pode ser usado por qualquer outra que quiser usar. Se um cara tiver, por exemplo, no footer, nosso exemplo aqui, o font size dele é menor do que o padrão do principal que a gente criou lá. Beleza. Quando esse cara vier usar, ele só sobrescreve esse font size. Mas tipo, o comportamento do H3, do conteúdo do elemento H3, está protegido. Ele componentiza isso. Eu posso usar um H3 em qualquer lugar do código e vai funcionar. Beleza. Aí, pesquisando sobre essas coisas, principalmente com o CSS, eu me deparei com essa ferramenta online aqui, mas eu acho que tem uns processadores, acho que tem plugin para o PHP Storm disso, que é um CSS Linter. É engraçado que ele pega seu CSS e verifica algumas regras ele verifica a regra de sintaxe, mas ele te dá warnings com relação a regras de reuso que você está quebrando, nomenclatura de classe e tal. É bem legal, tem os links aqui. Tem inclusive uma wiki que descreve todas as regras, pra você entender o que é que está errado, como é que você deveria consertar. É legal o que ele fala aqui. Ele vai quebrar, ele vai machucar você, mas vai ajudar a melhorar o seu código. Provavelmente, tá lá gobeiro isso aí, o site aí. Massa, beleza. Aí a gente tem aqui uma outra metodologia, né? Um outro framework para escrever bem CSS, que é esse cara chamado de SMACS, né? Que é Scalable and Modular Architecture for CSS. Tá. Beleza. Esse SMACS, ele tem 5 grandes diretivas, por assim dizer. Ele fala sobre dividir os aspectos do seu CSS em 5 grupos. Você tem 5 grupos de regras. A gente tem as Base Rules, que são basicamente as regras iniciais dos seus elementos. É como se fosse, eu não sei se vocês estão familiarizados com um reset de CSS. Tipo, você está usando um framework que já tem um CSS base lá, só que você não quer nada disso. Então você escreve um trecho de CSS que define os padrões de todos os elementos base, tipo os P, os spans, os H1, H2, H3, blá blá blá. Então, os Macs, você tem esse trecho de reset, que são as regras base, e eles têm que estar num lugar separado. Você tem que separar também as coisas, os CSS que são relativos a layout. Aí beleza, o que é layout nesse caso? Por layout, a gente tem que são macroelementos na sua aplicação. Por exemplo, macroelementos no sentido de um header, um layout de 3 colunas do CSS. A gente tem, principal, né? Tem um topo, beleza? 3 colunas que seria tipo, sei lá, um menu da esquerda, o conteúdo, o menu da direita e o footer. Tá. Esses caras são layouts. Sabe? Cada um deles a gente considera como um layout. A gente tem modificadores de módulos. Módulos são componentes menores que a gente pode reaplicar. Tipo, um botão seria um módulo,
uma caixa específica, um módulo, coisas que eles se repetem dentro da sua aplicação e não são tão grandes. Isso tem que estar em lugares diferentes, regras de estados também. Regras de estados são legais porque elas descrevem modificadores lógicos de estado mesmo aplicados a layouts e módulos. Então, por exemplo, digamos que eu tenho, sei lá, um acordeon. Tá, vamos passar que tem um exemplo aqui, eu já coloquei e estou me trollando. A gente tem a quinta regra que define temas. Então, essa regra ela é opcional, mas basicamente é um conjunto de CSS que define todas as cores, imagens que você teria no seu layout. Para que a gente usaria isso? Vamos dizer que a gente vai colocar uma opção de aplicação customizável para os clientes da Agilize. Minha empresa, as cores, o tema da minha empresa é laranja e azul escuro. Eu quero que o meu app fique laranja e azul escuro. Mas o tema principal é malva e branco. Eu quero ter um terceiro tema que é azul e, sei lá, e roxo. Como é que a gente faz isso no código? A gente já tem 3 códigos separados, que cada uma dessas coisas. Ideal não, né? Então a gente teria um conjunto de regras para essas coisas. Tem um CSS lá que só modifica cores e imagens e essas coisas, e tipografia, dentro das nossas classes de CSS. Então, qualquer momento que a gente quiser, digamos que a Agilize passasse... A gente não usa isso, porque o nosso projeto não prevê temas para usuários, mas digamos que a Agilize passasse por um processo de refatoração da imagem dela, e agora tem que mudar todas as cores do app. Se a gente tivesse um arquivo de temas, ajudaria. Tudo bem que a gente usa variáveis, sabe? Enfim. Aí beleza, aqui eu dou alguns exemplos das regras, né? Como eu falei, as regras de base, elas setam os elementos base HTML, né? Tipo, dá um reset nas coisas, bem simples. Layouts, eu já tinha falado, a gente trata com seções, né? Headers, containers, footers, essas coisas. A gente teria um arquivo para cada um desses caras. Eu vou passar aqui para a gente não perder muito tempo. Módulos são as classes bem... É mais intuitivo para a gente. Uma classe de uma coisa já é um módulo. Tá. Isso aqui precisa... Aqui que eu estava falando de estados. A ideia disso aqui é que o código fique mais legível já do HTML. Por exemplo, a gente tem aqui um header que tem um formulário, que tem um input com label e está com a mensagem de erro. Beleza. Esse header, ele pode ser vamos tratar ele como um módulo aqui. As regras de estado, elas meio que sobrescrevem o estilo do elemento que está sendo utilizado. Por exemplo, esse estado collapse, dá pra gente entender que tipo, esse header está fechado. Beleza. Quer dizer isso? O header lá tinha um monte de estilos. Normalmente o padrão CSS dele é ele tá aberto e visível, com cores, etc. Essa classe de estado vai sobrescrever tudo isso, vai botar display para none ou fazer outras coisas, deixar transparente, sei lá o que seja. Isso aqui é facilmente entendível, você não precisa entrar no CSS para ver o que está acontecendo, você consegue ler isso aqui e ver o que está acontecendo. Mesma coisa aqui, tipo, a gente tem um componente que é de mensagem, que ele tem o estilo dele lá, como é que exige a mensagem por padrão, e que tem cores, altura, margem, etc., específicos. E esse iserro, que é um estado, é uma mensagem de erro, sobrescreve essas coisas, deixa tudo vermelho, etc. Dá um layout específico para isso. E esse cara pode ser utilizado em outras coisas. Uma coisa para os outros elementos.
aqui é um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma classe tab que tem esses comportamentos padrões. Posso definir um estado, essa tab está ativa. Então, esses caras só escrevem os atributos padrões da classe. Beleza. Eu falei de tema já aqui. O SMAX já prevê que temas são opcionais, normalmente a gente não usa, mas se quiser tem uma estrutura feita para isso. E beleza. Passando de raspão aqui numa ferramenta, não é bem a metodologia, mas uma ferramenta. Tem o size. O size é mais uma ferramenta com nome recursivo, tipo PHP. Syntactically Awesome Style Sheet Size. Beleza, o que é o size? Ele é um processador de CSS que estende funcionalidades e ajuda a manter o código CSS organizado, mais legível, mais compacto. Aí quais são essas funcionalidades que ele estende? Se bem que não estende muito bem, porque no final das contas ele gera um CSS normal. Mas enquanto você está usando o size, escrevendo no size lá, você consegue usar algumas coisas, como nashing. Como eu sei que todo mundo já entende nashing aqui, vou pular. todo mundo entende nashing, né? Tranquilo? Sim. Não é tranquilo pra você não? Pronto, beleza, massa. Eu tô olhando pra cara só porque... Já era pra você ter perguntando. Massa. Eu olho pra Calisson porque Calisson é minha referência aqui, tipo... Como eu já passei por isso, Calisson tem alguma dificuldade de CSS. Sim. E aí ele me pede ajuda. Então, tipo... Se Calisson entendeu, todo mundo tem que entender essa porra. Beleza. O que é nashing? Tá. O lado direito aqui é um CSS mesmo. Beleza. E aqui é size. Então, vamos lá. Digamos que eu quero escrever esse CSS. Eu preciso de uma nave lá que tem uma lista, um L, que tem essas características, tem CLI e tal, beleza. Tudo isso aqui são elementos, isso aqui são coisas que estão dentro do nav. Beleza. No CSS padrão eu tenho que escrever assim. Só que em vez de escrever assim, deixar mais legível, eu posso usar nashing do size. Quer dizer que tipo, eu tenho um nav, dá pra você ver isso aqui. Dentro do nav eu tenho uma UL que tem essas características, que tem uma ali também que tem esses atributos, e tem uma âncora que tem isso aqui. Beleza. A gente tem um nashing padrão de classes e elementos. O site também provê, você pode fazer nashing de propriedades. Então, tipo, tem um nave, isso aqui é meio fútil, mas só para dar um exemplo, tem um nave que tem um margem top, pô, tá tudo top aqui. Mas tipo, um top, left e right, com esses valores. Em vez de ter que escrever isso aqui tudo, eu posso dizer isso, eu posso fazer esse tipo de nashing. Então, margem dentro do nave, vai ter margens com essas coisas. Esse nashing é específico do SAS ou... Com essa sintaxe é do size, mas o last também faz isso. O CSS cru não faz. Beleza. Você precisa de um processador de CSS Beleza. para fazer isso. Beleza. Outra coisa que o size e alguns outros processadores, como o last também, provém para o CSS é herança. Então, o que acontece aqui? Eu tenho uma classe base que é mensagem, que tem esses atributos aqui nessa borda, tá. Aí eu quero que eu tenho uma classe que é a mensagem de sucesso, mensagem de erro, mensagem de warning. Obviamente eles deveriam ter a mesma estrutura. Em vez de copiar tudo, eu posso estender a classe. Aqui eu tenho o resultado. Como esse extend ele injeta esse controle dessa classe onde eu estou estendendo. É normal, a herança é normal. É bastante útil. Eu demorei para aprender a usar. Fazendo a tora. Outra coisa muito legal, que eu até discuti com Colares, não recentemente, mas tem um tempo. Que tipo, eu usava size, mas não usava mixing, porque eu não sabia o que era, velho. Sabia pra cacete. Mixing é uma coisa maravilhosa. Que é o quê? Mixing é como se fosse uma herança parametrizada. Você consegue, por exemplo, É quase uma função, é um procedure.
Quase isso. Porque você chama um conjunto de código por uma chamada como se fosse uma função. Você bota uma coisa, Pode ser pega considerado aquilo uma e pula. função, porque você consegue fazer interações dentro desse cara, estender e fazer outras coisas mais. É isso. Até cálculos. Porque, por exemplo, o CSS normal, e eu nem sabia disso, eu acho que eu nunca passei por isso. Mas o CSS normal não permite cálculo. Você não pode dizer que, tipo, o padding é 10 pixels sobre 2. Ele quebra, sabe? O padding é Na verdade, 5. o CSS tem propriedade de cálculo. O CSS 3. Sim, mas isso, tem uma função cálculo, sabe? Você não pode botar direto lá 2 mais 2 pixels. Ele não tem isso, não. Aí, enfim, aí o size estende isso. Mas beleza, aí como os caras estão falando, o mixing é como se fosse uma função, só que o que ela vai fazer? Ela pode receber variáveis como parâmetro, e aí ele vai basicamente colocar esse código aqui dentro da classe que você pediu e traduzir nas variáveis. Então, por exemplo, esse box aqui vai ter todas essas coisas com o radius 10. Isso é quase uma remap do PHP, que você pode incluir a function e iterar para cada... Não, porque ele não vai processar aqui. É uma função mesmo. Beleza. Eu não gosto de usar função, velho. Apesar dele ser uma função. Mas é uma função. Mas é uma função. É porque quando você Pra mim é mais fácil você ter como muito extensão, o velho. comportamento do remap. É como se fosse um include. Isso é um f de x. É mais um include do que uma função, velho. Essa foi boa. É um f de x. Essa foi boa. F de x igual a f de x. F de 2 vai ser o quê? Você vai substituir. Não, É uma beleza. função com include. Certo, É certo. um include com argumentos. Essa foi boa. É porque não necessariamente ele processa coisas, entendeu? É isso, eu não gosto de usar função por isso. Tipo, o conceito de herança é bem tranquilo. O extend é fácil de entender. Não. Ele vai copiar esse Isso código aí, pra cá. isso aí. E Mas, pra... na verdade, para ser função, o y tem que ser um valor só. Ele não está somando e reduzindo a escala. O mixing, ele vai estender, só que alguns parâmetros da passar classe são variáveis. Basicamente isso include com parâmetros. Isso é Pronto, muito chegamos massa. ao consenso? É o include parametrizar. Pronto, beleza. Coisa parametrizada. É uma coisa muito boa, é sensacional. Essa é fácil. E ajuda bastante no reuso. Aí beleza. Uma coisa que deixa o CSS muito tenebroso e nebuloso é nomear classe. É um negócio que, tipo, meio que cada um faz como que quer e como entende, e aí, tipo, pra pessoa que escreveu tá claro, mas pra outra pessoa que tá lendo, tipo, isso aqui eu não entendi não, velho. Aí existem algumas convenções para isso. Por exemplo, o SMAX, que eu falei anteriormente, ele tem algumas regrinhas. Quando você, por exemplo, for escrever um CSS relacionado a layout, você usa o prefixo L ou então layout, para ficar óbvio. Então tem aqui, tipo, nesse código aqui, esse L inline seriam styles para o layout inline, o layout dark aqui embaixo. E para modificadores de estado, usar o prefixo is. Deixa as coisas mais óbvias. Beleza. Aí além disso existe um padrão de nomenclatura de classe chamado BEN. O que é esse BEN? O BEN é uma sigla, né, para bloco elemento modificador. Beleza. O que é isso? O BEN ele aplica a estratégia de nomenclatura para componentes. Deixa eu botar um exemplo aqui depois. Botei. Vamos lá. Digamos que a gente tem um componente que é um botão, beleza? Esse botão é um botão de comprar coisas. Faltou 8. Beleza. Eu tô chegando no final. É um botão de comprar coisas. Então esse botão ele tem o estilo dele normal por fora. Dentro do botão eu tenho um texto que é específico, que é um texto de preço. Um texto qualquer, ele pode ter um estilo específico. E eu posso ter esse botão em tamanhos diferentes. Ele tem um padrão tem um tamanho básico, tem um botão maior
ou um botão com a cor laranja. São várias coisas do botão. E aí o que acontece? Nosso bloco no bem é o botão mesmo, que é o macro componente. E aí, para nomear um elemento desse botão, eu uso underline, underline. Então, o preço, cruzou isso aqui. Eu tenho um bloco, underline, underline, elemento. O preço é o elemento do botão. Então, qualquer lugar do código que eu vi esse padrão aqui, eu sei que isso aqui é um bloco, isso aqui é um elemento desse bloco. É uma coisa que pertence a esse bloco. Então, sei lá, a gente tem uma outra caixa, e dentro dessa caixa tem um preço, e aí um cara logobeiro foi lá e meteu essa classe aí porque faz a mesma coisa. Mas não deveria estar lá. Por quê? Não é parte do botão, sabe? O estilo que vai estar aqui é referente a esse preço que é dentro desse botão. Então, se eu for mexer nesse CSS, velho, o CSS aqui descreve o preço que está dentro do botão. E um outro cara tiver usado esse elemento em outro bloco, vai quebrar aquele negócio e não deveria, entendeu? Aí, tipo, esse padrão ajuda a prever esse tipo de coisa. E aí, ao mesmo tempo, eu tenho o padrão dash dash para modificadores. Então, beleza, eu tenho um botão, mas eu quero o botão rosa. Beleza. Quando tem 2 traços, eu sei que esse código desse cara modifica alguma propriedade específica do elemento. E o nome já ajuda a fazer isso. Beleza? Então, tipo, se eu quiser, eu posso usar eles em separados. Porque assim, tem uma certa confusão que algumas pessoas acham que você só pode usar o bem completo. Tipo, eu só posso modificar um elemento direto dentro do objeto, do bloco. Mas não, é só isso. Tipo, se você está querendo descrever uma coisa que está dentro de outra coisa, você usa underline, underline. Se você está querendo descrever uma coisa que modifica uma outra coisa, é traço, traço. Só isso. Beleza. Aqui tem um exemplo. Por exemplo, aqui é um acordeon. É uma lista, não ficou muito legal o contraste aqui no projetor, mas é uma lista de coisas. Se eu clicar nela, ele abre e tem um conteúdo dentro. Então, o acordeon inteiro, que são todos esses elementos, é um bloco. E aí, desculpe, o acordeon, nesse caso, cada elemento desse aqui é um acorde. Tá em atendimento. Quer dizer, não, tá no atendimento do almoço, não sei. Mas não tô não. É porque eu vou embora daqui a pouco, e a Amanda sai 6. Aí, no caso, eu teria que deixar de fazer a sala então. Mas você tem a chave? Tenho, mas eu... Então deixa com ela deixa comigo. Tá bom. Aí você fica Aí eu trago na segunda e abro. Tá, beleza. Um accordion é cada um desses elementos, que ele tem um comportamento, quando você clica ele abre e fecha os outros. Aí o accordion tem um elemento interno que é o título, que é essa coisa aqui. E um outro elemento que é o copy, que nesse caso é o texto interno, que tem o seu estilo próprio. E aí eu tenho modificadores. Esse negócio fica atrapalhando. Eu tenho um modificador do copy, que é o open, quer dizer que o texto está visível. Então esse modificador modifica o display do cara, que por padrão é block. Foi mal. Cadê aqui? Padrão none. Copy, display none. Valeu. Aí tá vendo? Eu tô me trollando aqui, man. Eu tava procurando lá em cima, né? E, tipo, o padrão fala: esse modificador é em cima do copy. Então esse atributo tinha que estar dentro daqui. Se tivesse aqui fora, tava errado. Viu? Beleza. Tá, aqui é o HTML. Deixa eu subir disso. Tá, beleza. Como é que a gente pode escrever essas coisas usando o size? Só uma dica aqui, né? Tipo, em vez de escrever essas coisas assim, tudo separado, cada bloco em separado, eu posso usar o size, o nashing do size, para escrever mais tranquilo. Eu criaria um acordeon, beleza?
teria essas propriedades. Dentro do accordion, para definir o title, eu uso o e-comercial, underline, title, coloco dentro daqui. Mesma coisa para o... Era para eu ter colocado isso, exemplo aqui, cabeção. Mesma coisa para o modificador. Ele teria um código mais legível. Você entendeu isso, Carlos? Sim. De boa? Entendi. Tá. E, tipo, a gente usa... Esse e-comercial do Size é muito poderoso e às vezes a gente usa mouse. Eu já usei mouse, não entendi direito. Mas basicamente o que ele faz é copiar o identificador anterior. Todo. Então, por exemplo, o anterior daqui é block. Se eu tivesse um outro cara aqui dentro e botasse um e-comercial alguma coisa, o e-comercial seria block, underline element. Sabe? Beleza. Tá, aí posicionamento de elemento. É Felxbox? É Felxbox mesmo. Você não conhece o Felxbox? Felxbox. Tá errado, velho. Desculpe. Eu vou corrigir. Sei lá, não tava mais ensinado. Beleza. O Flexbox é uma maneira eficiente de distribuir os elementos na página. Eu botei uma frase aqui, tipo, saia do inferno de float. Quem nunca ficou se batendo para organizar as coisas, organizar posicionamento usando float e sempre dava merda. Eu pedi a padrinha no Thiago. Pra mim o Flex foi uma coisa dos deuses, porque como todo desenvolvedor back-end raiz, você odeia front-end. E aí tipo, CSS pra mim era o inferno, principalmente por conta de posicionamento. Aí o Flex salvou minha vida. Beleza. Tudo isso aqui tá no CSS Tricks, depois dê uma olhada lá, é bem legal. Mas o Flex basicamente a gente consegue usar, separar ele entre duas coisas. Flex para containers, então Flex para a caixa das coisas, e Flex de itens. Consigo mudar posicionamentos e tamanhos dos itens. Aí beleza. Principal, para você usar Flex em containers, para organizar as coisas, você tem que ter na classe do container o display flex. Beleza. A gente tem uma propriedade que é o flex wrap, que ele fala sobre o encadeamento das coisas, de elementos que estão no seu container. Então, por exemplo, se você quiser deixar que todos os elementos, não importa como eles sejam, quantos sejam, fiquem em uma linha só, você pode dizer isso no flex. Tipo, os caras vão se virar e você tem 30 mil coisas, ele vai se virar e vai comprimir tudo e vai ficar numa linha só. Você usa o flex wrap, no wrap. Ele vai ficar tudo numa linha só. Se você quiser que ele quebre de linha, você usa o wrap, que é o padrão, se não me engano. E se você quiser que ele fique em linha ao contrário, tipo, colocando como se você estivesse usando um float right, você usa o wrap reverse. Maravilhas. Eu tenho um monte de coisa no container. E aí, velho, mas eu quero... Tá essa linha aqui, tá tudo o padrão alinhado para a esquerda, vai entrando na fila, vai entrando para a esquerda. Só que o espaço tá meio bizarro, eu não quero isso não, eu quero mais espaçado entre as linhas, por exemplo. O Flex faz isso por você, cara. Você usa o Flex Align Contents com essas diretivas aqui, e aí você pode organizar seus itens assim, sem dor de cabeça. Véi, imagina fazer isso com float, meu. Rapaz, eu chorava demais, velho. Rapaz, não dá pra fazer isso não, é impossível. É muito chato. Flex vai pra você, velho. O stretch também é muito bom. Por exemplo, que ele vai fazer com que as linhas, todos os elementos da linha ocupem o mesmo espaço. Pra todos. É muito genial. Enfim, eu vou passando mais rápido aqui. Centralizar itens horizontalmente. Tem artigos na internet sobre como centralizar coisas no CSS sem utilizar Flex. Tem várias coisas, tem que usar o display correto, fazer alinhamento usando margem alta, não sei o que às vezes funciona, às vezes não funciona. Se você não souber, o CSS é brutal. Flex não, man. Display Flex, Justify Content Center. Tá lá, man. Tá centralizado e a lasqueira é Brasil. Mesma coisa, se eu quiser deixar espaços e tal, deixar bonitinho, sem dor de cabeça. Para alinhar itens horizontalmente. Não, mentira. Aqui é vertical, lá é horizontal. Estou quebrado.
Alinhamento vertical é outra dor de cabeça no CSS. Sem flex, eu não vou mentir pra você não sei, não garanto que eu consigo fazer não. Com flex é tranquilo. Align items, bota center, já foi, meu. A lasqueira é Brasil. Aí beleza. Vamos dizer que eu consegui alinhar meus itens bem aqui, só que meu site é meio chato e eu quero que dessa linha aqui o terceiro cara fique colado aqui embaixo, porque meu layout é assim. Como é que eu faço? Aí você pode aplicar regras de flex em itens. Eu vou chegar nessa daí, mas tem outras. Por exemplo, você pode definir ordem como se fosse z-index. Tipo, enfim, eu coloco lá, se eu disser que é 1, todos os 1 vão ficar perto, o 2 vai depois, se eu inserir um -1 aqui, ele vai entrar na frente do cara aqui, como se fosse z-index, você define prioridade de cara. Flex grow, que é um similar do grid, que é coluna e linha, só que é flex. Aí por que eu não usaria, por que eu usar flex grow e não usar colunas? O layout de grid, ele é para macro componentes, para seções, seções, tipo, você tem um article, você tem um side menu, ele é para essas coisas grandes. E o flex é para componentes menores, é basicamente isso. E eu acho o flex mais fácil de você utilizar. Você só configura o peso daquele cara e ele ordena para você. Eu não preciso fazer a conta, eu quero 50-50, 30-30, meu grid é de 12. Eu quero os 3 elementos iguais, então cada um tem que ter 4. Não quero. É 1 mesmo o peso, todo mundo vai ser igual, acabou. Eu quero que o cara do meio tenha peso 2. Não quero saber quantos caras tem. Ele vai achar quantos caras tem no meu container, vai dividir todo mundo igual e vai colocar esse elemento com o dobro do tamanho do resto. E eu não quero saber quem é que tá fazendo o que. É lindeza mesmo. O flex é muito, muito maravilhoso. O que eu tava falando, align self. Eu posso alinhar usando o container, mas se eu quiser dar um comportamento específico para o cara, eu uso o align self e posso botar ele onde eu quiser. Ele sobrescreve o alinhamento se você tiver usado do container. Enfim, magia roubando aqui de Gomex. Flex é maravilha. Esse aqui é o último. Beleza, só uma discussão rápida sobre usar classes versus usar IDs. Hoje a gente usa muito pouco ID. Eu acho que eu nunca vi um ID no código da gente. A gente usa mais classe, que é bom. Mas basicamente tem alguns casos que a gente precisaria usar ID, que é quando a gente quer fazer um hook de JavaScript. Tem um elemento aqui que ele vai ter um comportamento que vai ser ditado pelo JavaScript e eu quero que seja só desse cara. Então eu posso usar um ID em vez de classe para essa nomenclatura. Então quando eu quero fazer um hook de... Pô, esqueci o termo. Um hook... Uma âncora, obrigado. Quando eu quero fazer âncora de página, eu preciso usar ID também. Âncora de página, você tá ligado no que é âncora de página? Beleza. E finalmente eu posso usar ID se eu quero que aquelas características não sejam reutilizáveis de jeito nenhum. É só esse cara aqui, eu uso ID. No resto, eu uso classe. Aí tem uma outra coisa. Pensando em classe, é só um detalhe. Se a gente tiver uma classe que está lá descrevendo estilos, só que esse mesmo elemento que é dessa classe vai ter comportamentos previstos pelo JavaScript, o JavaScript vai fazer alguma manipulação dele de posição, sei lá, ok. A gente não deve usar a mesma classe para as duas coisas. O sugerido é que a gente crie uma outra classe com um prefixo JS que vai ser usada pelo JavaScript. Por que isso? Se a gente usar a mesma classe para CSS e JavaScript, a gente gera um acoplamento de plataformas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então quer dizer que se eu mudar alguma coisa no meu CSS, eu vou impactar no JavaScript e vice-versa. Essas coisas não devem acontecer. Então, fica essa dica de usar um prefixo. Se você quer fazer alguma coisa em JavaScript específica, que é com classe, usa o prefixo JS.
Outra coisa aqui que é... Isso aqui é a chave para evitar importance, que é o coeficiente de especificidade do seu estilo. O que é isso? Do seu seletor. O que é isso? O navegador, quando ele pega um elemento, um seletor de CSS ou seja até no HTML, ele gera esse score aqui para ver quão específico ele é. O cara que tiver, isso aqui você pode ler como inteiro, o cara que tiver um número maior vai ser o cara que vai ser executado. E aí a única coisa que sobrepõe esse cara é o important. Se eu bota lá o exclamação important, ele foda-se tudo, é isso aqui que vai acontecer. E aí muitas vezes acontece de que a gente tem um cara que tem a especificidade muito baixa e quer que ele seja o cara da frente. Aí basta a gente ter em mente esse tipo de coisa. Esse contador inline, ele pega todos os atributos, todas as coisas que são descritas no HTML mesmo. Você bota um style lá, margem 10. Ele vai aumentar o score daqui. Você pode botar várias coisas dentro do HTML e ele aumenta esse contador. IDs, ele conta quantos IDs tem no seu seletor. Nesse caso aqui a gente só tem um, que é esse nav aqui. Opa. Só tem um nav. Miséria. Classe, ele procura as classes, a gente só tem uma classe que é ativo. Se eu tivesse outra classe em qualquer posição aqui, ele aumentaria esse score para 2. E aqui os elementos são elementos padrão do HTML. A gente tem um UL e um LI. Então, por exemplo, eu quero que tá dando conflito entre esse seletor e um outro lá, que é do mesmo nível. Se você meter um outro ID no seletor no caminho, em qualquer posição você vai ganhar. Ou uma outra classe, ou um outro elemento. Enfim. Isso aqui é uma coisa que é mais com prática, analisar as cadeias e pensar em como não usar importance. Mas é uma referência legal depois. Sempre que a gente estiver fazendo CSS, não tá funcionando aqui, vou meter um important. Pare e olhe para isso aqui. Pô, velho, como é que eu posso fazer isso aqui sem botar um important? É só analisar o grau de especificidade, tem que ser maior. E é isso, senhores. Por agora, né? Vai mudanças, a gente vai adaptando e melhorando. Botei de novo aqui para se alguém chegar no meio da palestra, não sabe quem eu sou. E é isso aí. Obrigado. Galera, tá online aí? Acho que tá. Vocês ainda estão aí, gente? Sim. Ficou com sono, foi embora. Continue no canal que eu vou abrir aqui a máquina pra gente fazer a retro. Consegui entender bem. Vamos até a 6 Diga, Helder. Você falou lá do hash. Uma coisa também que tem do hash, em relação ao hash, tá tirando o microfone. É o seguinte, ele chegou também para o uso do hash é também feito porque os browsers especificam os elementos de forma diferente. Então, normalmente você usa o hash para deixar o mesmo comportamento para todos os browsers. Uma biblioteca que é bem usada para isso por grandes frameworks é o Normalize. Sim. Normalize e o Modernize. Você está falando do reset. Todos os browsers com o mesmo comportamento. Entendi. Sim, massa. Você está falando do reset, é porque você falou rest. Reset. Reset, tá, beleza. Eu não estava entendendo o que você estava falando. Eu tava acho que hash botar o ID, que o hash eu pensei no jogo da velha. É do reset, entendi. Isso, tem um Normalize e tem algumas bibliotecas que já fazem isso por você. Bem lembrado, velho. Esqueci de citar isso. Valeu, viu? E uma outra coisa sobre o uso do important. Uma coisa que você tem que fazer também é tentar escrever as coisas por funcionalidade, por componente. A HTML a gente trabalha com componente, então você tem que escrever o CSS pelo componente e deixar isso mais próximo quando você for inserir uma nova configuração
possível, porque digamos que você tem o CSS distribuído no seu código inteiro e aí você chega numa tela e quer modificar uma propriedade global. Você não tem que fazer isso, porque vai ser mais chato depois de você corrigir essa modificação que você fez no CSS. Sim. Porque diferente de outras coisas, o CSS você muda de qualquer lugar. Você consegue mudar a propriedade global dentro do escopo de um componente fino lá. Sim. Isso é que é perigoso, velho. Você tá mexendo num arquivo separado, mas não importa porque no final todas as coisas faz um merge e vai para o cliente. Então não importa onde você mexeu. É isso mesmo, você está com toda razão. Isso aí quase deu vontade de começar a escrever CSS, mas passou. Velho, é massa, velho. Hoje em dia é muito mais tranquilo. Com essas ferramentas todas é tranquilidade, velho. Eu odiava completamente. Tem frontend, tem CSS, Deus é mais, caramba. Com Flex, qualquer um faz um Trello agora, né? Tranquilo, velho. Tranquilo, velho. Valeu, vou parar a gravação aqui.